Nós vamos apresentar o trabalho muito simples sobre o canhão de galo. Basicamente, ele consiste, no lugar aqui das bobinas, seria ele consiste em esferas de eletroímã que são atraídas pelo campo magnético dos ímãs, que são fixados sobre um canhão de PVC. Basicamente, vamos unir a energia cinética com o campo magnético, que é o que vai fazer as esferas se impulsionarem e causar uma aceleração ao longo do cano de PVC. Bom, esses foram os materiais utilizados, foram 21 esferas, 10 ímãs de neonídeo, um cano de PVC, cola de lactide, uma lâmina de serra e uma fita vou ter que abrir o link externo. Bom, a gente não utilizou a serra elétrica, a gente utilizou uma serra. Uma lâmina de combate. Ele utilizou que nem a gente fica para fixar os ímãs a uma distância com uma distância diferente de cada um. A gente estipulou 7 mm e 4 mm. 7 mm, entre 7 e 4 mm a distância. Para poder colocar, é importante primeiro colocar as duas esferas de neonídeo, isso, antes da esfera de estado. Tá, vendo mais ou menos a interferência do campo. A gente também utilizou a cola, porque só pintando não tá bom. Aí a demonstração a gente tá bom. Posso mudar a mudança assim? Pode, coloca o link. Pode isso? Meu nome é Carla. Meu nome é Gustavo. Nós escolhemos fazer um gerador eólico, porque a gente sempre pensou em energia renovável. Então a gente achou interessante esse tipo de gerador, que ele é diferente dos comuns, ele é com eixo vertical e o nome dele é aerogerador de Savanius. Então, uma das vantagens do aerogerador de Savanius é que ele consegue pegar vento de qualquer direção dele. Ele nada mais quando gira, ele tem um rotor. Nesse rotor ele colocou 4 ímãs móveis e tem 4 bobinas fixas aqui com 200 espiras cada uma. Está ligado em série no mesmo sentido. E o princípio dele é a energia combinada do campo magnético com o movimento do ímã no interior da bobina. Ele movimenta os elétrons e induz a corrente. Agora a gente vai testar aqui para ver se vai dar certo aí. Está girando uma tensão de 2,5 volts aproximadamente. Never say it's just a life.
Alexandre. Meu nome é Alcir. A gente vai demonstrar o experimento nosso, elevador eletromagnético. O princípio de funcionamento que a gente teve foi o princípio da lei de Lenz, né? Que ao jogar um ímã dentro de um condutor de cobre, ele gera uma corrente. E essa corrente ela cria um campo magnético que se opõe ao ímã, fazendo ele descer mais devagar. E em cima desse experimento que a gente começou a bolar a nossa ideia. Só que não saiu exatamente como a gente esperava, né, devido a vários testes que a gente fez e não funcionou. Então a gente chegou nessa conclusão, né, fazendo de bobina uma bobina solenoide, né, onde a gente energiza a bobina e e essa bobina ela atrai essa haste magnética aqui. Agora a gente vai demonstrar o experimento. A gente conseguiu erguer a base por volta de uns 7 amperes. Porra. Boa noite, eu sou o Thiago. Eu sou o Walter. E a gente fez um experimento aqui, não seria realmente um projeto, seria mais um experimento da geleca magnética que mostra a teoria do domínio, como que ela funciona. Que você consegue ver na verdade como que é o funcionamento da teoria dos domínios. Ela é feita com material, ela é com ferralha de aço, malha de aço, cola e água boricada. E a gente faz um experimento para fazer um teste, né? Passa um campo magnético por perto e ela vai ser atraída, né? Vai fazer algum efeito de... Então, aí ele funciona o seguinte, ele em repouso, as limalhas de ferro são os dipólos que o professor explicou na aula. E com a aproximação do campo magnético, ele sai do estado de repouso, né, e de equilíbrio para ser atraído pelo campo magnético que o ímã está fazendo. Aí ele vai atraindo, conforme a proximidade do campo magnético, ele vai atraindo as limalhas que vai trazendo o resto do corpo também. É porque o ímã também é um pouco pequeno. Alguém tem um maior? Aí gruda tudo. Sai da frente. Então você consegue fazer a comprovação da lei dos domínios em cima da meleca. Bom, boa noite, meu nome é Felipe Marques. Meu nome é Paulo. A gente vai fazer um gerador de energia por indução eletromagnética. Temos aqui o gerador de energia, o núcleo de ferro e a bobina e a lâmpada. Vai demonstrar aí. Uma bobina secundária. A gente aplica uma tensão para gerar um eletroímã. Ele forma um campo magnético, tem uma relutância, né? E a gente coloca o núcleo de ferro para esse campo magnético num sentido só. A gente aproxima a outra bobina. Se aproximando aí do gerador, a luz acende. A função desse núcleo aí é concentrar o campo, né, magnético, aumentando a capacidade, aumentando a corrente induzida. Ele fornece a energia, né? Eu tenho uma carga, né?
Quando você aplica a lei de Lenz, o que ele fala? Quando você aplica uma tensão numa bobina, aproxima outra bobina, né? Ou ele fornece essa tensão para outra bobina. Se você tem uma carga, ele fornece energia para essa carga. Meu nome é Caio, meu nome é Cícero. Nosso projeto aí, o foco foi criar um eletroímã, no qual a gente energiza com a bateria aí, corrente contínua. Aí a gente enrolou a bobina, criamos um eletroímã, só que usamos esse eletroímã para tentar simular aí o funcionamento de um contator. E para quem não sabe, contator aí a gente vai trabalhar bastante aí no segundo semestre aí. Nada mais é que um componente elétrico com contatos, né? E quando você energiza a bobina, os contatos que são abertos se fecham, os contatos que são fechados se abrem. Vamos fazer uma demonstração aí. Tá ligado? Tá ligado? Professor, fizemos os ajustes aí de final, mas acredito que vai dar certo aí. Tem a bobina no meio. Ele caiu, né? Aí a gente deixa só um funcionando só. Bom, o princípio básico é esse. A ideia era essa. Aí. Meu nome é Jamerson. Meu nome é Fábio. Então, esse protótipo aqui é um gerador eólico. A gente colocamos uma hélice na frente com ímã, uma bobina, um interferro nele, para o campo eletromagnetismo rodar entre a bobina e acender o LED. Fizemos uma ponte retificadora, porque como está gerando energia alternada, o LED não fica piscando, que não está gerando 60 Hz, para ficar acesa. Vamos fazer o teste. Segura para nós aí, Fábio. Agradecimento aí também pro Fábio Leite aí, que Realizador da ideia, né? fez a ideia. E é isso daí, professor. Boa noite, eu me chamo Milton de Oliveira Marinho, estudo na ETCAF, ETEC Aristóteles Ferreira, 1B3. Meu nome é Josimar, boa noite. Eu também estudo aqui no primeiro B3, da turma B, aqui na Aristóteles Ferreira. Iremos falar agora do guindaste eletroímã. Vou lá a ponte direitinho e vou mostrar a levanta da carga. Quando eu corto a corrente, automaticamente solta a minha carga. Solta. Matou o peão aí, o vingueiro. É isso aí, mano. Entendeu? É que a fonte está fornecendo pouca corrente para o meu eletroímã. Meu nome é Emerson. Meu nome é Ed. Nós fizemos aqui o ferro fluido, né, utilizando palha de aço e glicerina. E a gente vai mostrar o efeito dele
juntamente com um eletroímã criado pela gente, né, com umas pilhas, um prego. Aqui tem 400 espiras, né? Então a gente vai mostrar o efeito do ferro fluido com magnetismo. Pode explicar o que é o... Para que serve o ferro fluido? Para aí, ó. O ferro fluido ele forma esses espinhos. Pera aí, aqui dá para demonstrar melhor. Ó. Ele forma esses estresses viscosos que ele se alinha às linhas de fluxo magnético do campo aplicado. Ele é utilizado bastante em peças mecânicas quando trabalham em movimentações muito rápidas juntas uma da outra, como se fosse um lubrificante, só que ele não precisa de preocupação de reposições constantes. E além de outras aplicações como na medicina, na ressonância magnética, ó, ele forma esses espinhos de estresse viscosos. Ó. Esses espinhos são formados pela tentativa das partículas dispersas no fluido de se alinhar às linhas do campo magnético formado. Beleza? Eu sou o Pedro, da B3. A gente vai apresentar agora, a gente recuperou as bobinas didáticas que a gente tinha na escola. A gente vai demonstrar agora o processo de indução eletromagnética. Aqui no multímetro, a gente está batendo 207 volts da rede. A entrada da 207 volts. E a gente vai ligar em uma das bobinas e ela vai induzir na outra bobina também, se Deus quiser, 207 volts. Era teu até hoje. Bem, isso funciona. Em cada uma dessas bobinas a gente enrolou 1280 espiras para suportar essa tensão. Esse daqui é um de baixo. E com sucesso a gente também consegue 207 volts, 208 volts na saída da outra bobina. Aí agora, para fim de demonstração também, para fim de demonstração, a gente também fez uma bobina abaixadora, que essa daqui tem menos espiras, tem 250 espiras e ela é feita com um condutor mais grosso. Aí a gente consegue abaixar para 20 volts nesses dois taps e 40 volts nesses dois. Vou ligar de novo aqui. Vamos ver. O tap do meio, 18 volts. Nesse outro, 39. Se a gente diminuir a escala aqui, O Luiz também participou. se a gente diminuir a escala aqui no multiteste, ele fica mais preciso. Olha lá a relutância magnética. Olha reclamando ali. Aí no tap do meio. E é isso. Aí demonstra também os princípios da lei de Lenz, de campo magnético e indução em uma outra bobina. Boa noite, meu nome é Daniel. Meu projeto consiste em mostrar o efeito de atração e repulsão do magnetismo. Eu vou ligar aqui. Esse não está funcionando não, eu ligo no outro. Eu liguei aí. Aí a gente pode reparar que ele vai atrair e fazer a repulsão, porque através do condutor vai gerar um campo magnético que, quando bater o mesmo polo do campo fixo do ímã, ele vai repelir. É isso daí, ele não saiu muito bem como eu queria, mas acho que deu pra perceber o princípio aí, como ele funciona.
Meu nome é Silvio. Meu nome é Gerson. O nosso experimento é o motor caseiro. E aqui nós vamos colocar a corrente, segundo a lei de Lenz, vamos usar uma corrente que possui que passa pelo indutor, né, que vai criar um fluxo magnético nas espiras, que se opõe ao campo magnético do ímã, que vai gerar uma corrente de eletromagnetismo. É uma força eletromotriz. Eletromotriz. Vamos lá? Gira mais. Mas só que a corrente era baixa. Por isso optamos para fazer com a bateria. Usamos a lei de Lenz, segundo a força que ela move, ela se opõe à força que gira ela. Meu nome é Matheus e o meu trabalho ele é sobre as moedas equilibradas em um campo magnético. Na base dele, ele é composto apenas por uma régua, um superímã e moedas. Esse número de moedas ele pode variar conforme a força do seu superímã e a base também vai. É isso mesmo a base dele. E ele funciona assim, eu fiz para explicar sobre o superímã e o efeito dele nas moedas. Então, aqui existem duas forças atuando. A do superímã, atraindo as moedas, e a da gravidade, tentando derrubar elas. Quando essas forças elas se aproximam, mas ainda a do superímã é um pouco superior, as moedas conseguem ficar equilibradas sem encostar ali. E a massa dessas moedas também mudam. Se não me engano, elas sem isso dão em média 17 gramas. Já quando elas estão empilhadas, dão 2 gramas. Elas dão uma diminuída boa no peso. Então é isso, elas não podem ser empilhadas sem essa força do eletroímã aqui, sem a intensidade do campo magnético. Tira o eletroímã agora, isso. Boa noite, pessoal. Esse trabalho aqui é um gerador, tá? Utilizado no material básico, base de madeira, um motor, um diodo, uma fiação, como vocês estão vendo, né? Esse material aqui, um boldana, parafuso, coisa bem artesanal mesmo. Aqui é um gerador, fazendo uma força mecânica que vai gerar elétrica. E o ator principal dessa obra é o Caio, que ele está ausente no momento. Entendeu? Então eu vou demonstrar aqui que usando uma força mecânica, usando um motor, vai gerar uma força elétrica. O meu amigo aqui é o Caio, que ele está ausente. Tá bom? Meu nome é Pedro. Fazendo uma força mecânica, o jogo vai acender. Estou fazendo progressão parcial e eu fiz um projeto para mostrar um princípio básico do eletromagnetismo. Por isso que saiu simples, porque o conceito é bem simples. Apaga a luz aí. Por exemplo, girando para um lado, girando para frente, vemos que esse LED acende. Só que girando ao contrário, o outro LED vai acender e ele vai permanecer apagado. Eu quero saber se vocês sabem por que isso acontece. É um conceito bem simples. Alguém sabe? Não. Porque o campo vai para um lado e vai para o outro. Ó, girando pra cá, vai ser uma polaridade. Vai sair positivo de um lado e negativo do outro.
E o LED, ele tem a polaridade certa. Se ligar o negativo no positivo, ele não acende. Então o que acontece, ó? O LED da frente acende e o outro tá ligado errado, no caso. Girando ao contrário, inverteu. O LED da frente tá ligado errado e o de trás tá ligado certo. Basicamente isso. Aê!